Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, cumprimentar aqui todos os visitantes hoje, um dia especial para a AVEC e para nós todos, que sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Mas hoje, senhor presidente, é um dia que nos traz uma triste memória. Dia 17 de abril é o dia que, há um ano atrás, o Congresso Nacional, num domingo festivo, de muito sim, 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 autorizava ao Senado o encaminhamento do processo de impeachment da presidente Dilma por crime de responsabilidade. O desfecho, obviamente, todos sabem. A presidente Dilma, na sequência, foi cassada pelo Senado, com o beneplácito do STF, com inúmeras dúvidas a respeito das razões pelas quais, de fato, a cassação estava ocorrendo, e com uma centena de discursos justificando o porquê daquele ato. Aqueles que viram o espetáculo de horror na Câmara Federal naquele domingo à tarde devem estar lembrados de declarações feitas, como a da deputada que puxava a bandeira nas suas costas e gritava sim, 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 porque meu marido, o prefeito, mostra que é possível um Brasil sem corrupção, e no dia seguinte o marido estava preso. O deputado que soltou sei lá o que era aquele negócio, parecia uma quantidade de papéis para cima, e que no dia seguinte, também na semana seguinte, estava cassado. O deputado que falou que, em nome do pai dele, da moralidade que ele aprendeu em casa, e que o pai dele também estava envolvido e preso. E outros deputados que, se nós formos enumerar, infelizmente, a história mostrou que havia naquela Câmara Federal, e que continua sendo a mesma Câmara que votou pela terceirização, que diz agora que vai votar pela reforma da Previdência, mas havia uma quantidade tão grande de crimes que talvez ficasse difícil para que eles pudessem ser enumerados. Mas o que mais nos chama a atenção é que alguns daqueles discursos feitos há um ano atrás, discursos que mostravam um país que se desmanchava a olhos vistos a partir dali, um país onde a presidente Dilma Rousseff, nas 3 vezes seguidas em que se manifestaram as organizações da República, as 3 disseram, tanto a CGU, o próprio STF, e depois a Câmara, através dos técnicos, que não havia crime de responsabilidade, mas que, nas palavras de alguns deputados e do próprio vice-presidente, o índice de popularidade da presidente era tão baixo que não permitia que ela continuasse, porque tinha 15% de aceitação. Fico me perguntando o que deve estar pensando o presidente golpista, Michel Temer, hoje, quando vê as pesquisas mostrarem que ele tem 5%, 3 vezes menos do que tinha a presidente Dilma. O que mais chama atenção nesse espetáculo dantesco são declarações como a feita pelo governador Carlos Alberto, que diz, no dia 14 de abril de 2006, dizia: domingo nasce um novo Brasil. O novo Brasil que o governador dizia que nasceria após o impeachment é um novo Brasil onde, abre aspas, graças à pressão popular, os políticos estão percebendo cada vez mais o movimento espontâneo de brasileiros de bem, querendo mudança, dizendo um basta, que não aguentam mais corrupção, disse Richa em entrevista coletiva durante a entrega de casas da Coapar, faço aqui um parênteses, do Minha Casa Minha Vida, para mais de 70 famílias. Deputados que estavam indecisos ou contra o impedimento estão mudando de lado e a mudança se transformando numa enxurrada pró-impedimento. E acredito que no domingo nasce o novo Brasil, complementou. É uma vergonha que para os brasileiros, ver estampada na imprensa nacional e internacional a situação que o Brasil atravessa, complementa o senhor Carlos Alberto Richa. Richa disse ainda que o país passa por uma crise profunda que causa perplexidade em todos. São escândalos, desvio de recursos, incompetência, desemprego. As empresas estão fechando portas e as obras federais paralisadas, afirmou ao ressaltar, no entanto, que o Paraná está na contramão da situação nacional com importantes investimentos. Que cinismo! Que cinismo!
Eu não digo cara de pau, porque cara de pau parece uma coisa mais, talvez, menos imperfeita, mas que cinismo do governador Carlos Alberto. Já havia pedido dinheiro para o Odebrecht em 2008, em 2010, em 2011, e fazia esse discurso de Madalena arrependida. Eu não falo aqui dos deputados que caçaram, porque essa história já está julgando, quando não o Ministério Público. Mas que cinismo do governador Carlos Alberto. Fazer esse discurso e agora aparece o seu nome, dizendo que recebeu 2,5 milhões, ele que já está publicando, que já está na Quadro Negro, que já está na Operação do Porto, mas agora não, agora de fato ele ganha uma medalha de honra ao mérito pela cara de pau, porque recebe 2,5 milhões do Odebrecht, num caso específico, que seria para compensar a construção da rodovia 323, a duplicação, de onde viria dinheiro, porque ela seria faturada a mais, para que esse dinheiro viesse para a sua campanha. E aqui, professor Tercílio, Vossa Excelência usou essa tribuna para denunciar o pedágio caríssimo que estava sendo construído, com mecanismos que ninguém entendia, pois agora nós entendemos. O governador Carlos Alberto já tinha acertado, segundo o Odebrecht, quanto queria receber. E o PSTB, santo como sempre, o PSTB, quase levantando do chão, não sabe agora o que dizer. O PSTB que vê o seu governador com o apelido de piloto, de briguento, não sabe o que dizer. Mas o que me preocupa não é só o PSTB, não é só o PT, não é só o PMDB. O que me preocupa, senhores deputados, é que aquilo que o governador dizia, que os empregos estão aumentando no Brasil, realmente aumentou com o golpe. Nós temos 13 milhões de desempregados. As empresas estão falindo, realmente estão falindo. Nunca tivemos um número tão grande de empresas quebrando como temos agora. Nunca tivemos, em nenhum momento da República, nem no período da ditadura militar, uma denúncia da Polícia Federal dizendo, como está aqui hoje nos jornais, dizendo que a Lava Jato e o Ministério Público Federal, através do senhor Janot, fazem investigações seletivas, senhores deputados. Ou seja, a Polícia Federal acusa o Ministério Público de só investigar aquilo que quer que seja investigado para chegar à Lava Jato em determinadas pessoas. Não somos nós que estamos dizendo, então, aquele povo que foi para as ruas com a camisa verde e amarela, aquele povo que veio desesperado gritar aqui, aqueles que penduraram o Judas do MST em frente a uma churrascaria conhecida aqui de Curitiba, que entendo, não é o deputado Tadeu Venere, o deputado Maurício, não é o deputado Nereu, não. É a Polícia Federal que diz que o Ministério Público tem investigações seletivas. Está aqui. E o que diz o senhor Janot? Não diz nada, porque não tem nada para dizer, não pode dizer nada. Mas o que chama atenção, além disso, é que os paranaenses, deputados federais que defenderam o impeachment, em nome da honra, da família, de Deus, da igreja, de tudo que desce na sua telha, como, por exemplo, o senhor Osmar Serrário, envolvido na bandeira nacional, hoje está sendo acusado de favorecer frigorífico da Operação Carne Fraca. Ou o senhor Nelson Meurer, que é useiro e vezeiro de usar verbas federais e que hoje é réu, junto com seus filhos, por corrupção e lavagem de dinheiro, acusado de desviar 357 milhões da Petrobras para o PP. Ou o senhor Sérgio Souza, que está na Carne Fraca, o senhor Alfredo Kaifer, na Operação Zelotes, o senhor Dirceu Esperafico, na Lava Jato, e tantos outros, que se nós formos citar, talvez faltasse tempo e páginas. Mas o senhor Luiz Carlos Rauli, o homem santo do PSDB também, que veio a essa tribuna e quase chorou, quando dizia que o PT queria destruir o país, e que agora parece que tem um apelido bastante significativo, chamado Decodificado, que recebeu 50 mil em 2010. Ou outros que receberam e que usaram a tribuna para posar de santos, para dizer que o grande problema desse país tinha nome e endereço e era o Partido dos Trabalhadores. Pois bem, o Partido dos Trabalhadores tem também os seus culpados e paga, e pagou nessas últimas eleições um preço altíssimo. Mas e os santos? E as virgens? E os puros?
Hipócritas. Hipócritas. Hipócritas que muitas vezes financiaram, inclusive, para que as pessoas fossem à rua. E a Federação das Indústrias, Federação do Comércio, e a Associação Comercial, as paneleiras. Cadê? Cadê? Desapareceram, sumiram, estão enterradas no seu mar de corrupção, porque viram que não basta acusar os outros quando você tem os dedos sujos. É preciso ter também o cuidado de, ao acusar, saber se você também não passou lá para pedir um dinheirinho em 2008, 2010, 2012, como fez, não o governador Carlos Alberto Risch, não acredito que ele tenha feito isso, mas as pessoas fizeram por ele e ele sabe disso. Ou se não sabe, deveria saber. E aí, chama a atenção, porque quando se fala em transparência dos órgãos públicos, nós ficamos nos perguntando, as declarações feitas pelo senhor Michel Temer, dizendo que realmente a presidente Dilma não iria cair, porque o senhor Eduardo Cunha o procurou dizendo que iria arquivar todos os pedidos de impeachment, deputado Rasca, porque o PT iria votar com ele para que ele não fosse ao Conselho de Ética. E à tarde, o mesmo Eduardo Cunha o procura e diz, o PT aceitou que eu vá para o Conselho de Ética, então eu vou agora levar esse caso do impeachment à frente. Chantagem que gangster não faz, porque tem palavra. Mas o que mais me preocupa é que o senhor Eduardo Cunha tentou dizer isso ao juiz Sérgio Moro aqui. E o juiz Sérgio Moro não quis ouvi-lo porque disse que está chantageando o presidente da República. Eu não sei quantos procuradores não quiseram ouvir coisas que não lhe interessavam. Eu não sei quantas vezes o judiciário não quis ouvir coisas que não lhe interessavam. Eu não sei até onde o judiciário, o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, o Congresso Nacional, não deixaram de ouvir coisas porque não lhe interessavam. Estes mesmos puros que fazem os seus PowerPoints, hoje devem uma explicação à sociedade. Mas não vão dar. Não vão dar porque muitas vezes as explicações são para a plebe. E a plebe não precisa de explicações. A plebe só precisa votar. E depois do voto se retire para a sua insignificância. E eu comparo isso, senhores deputados, a um fato que eu acompanhei na última semana, no sábado, quando estive aqui numa área irregular em Curitiba, chamada Dona Cida, e que teve uma ordem de despejo assinada, não sei por qual juiz, mas por um juiz, que lhes deu 48 horas, 400 famílias, 48 horas para desocuparem a área. 48 horas. Esse judiciário que é seletivo, esse Ministério Público que é seletivo, 48 horas. E eu obrigatoriamente me perguntei, mas será que o juiz que dá 48 horas para as pessoas ocuparem uma área com suas tralhas, derrubar as suas casas, os seus barracos, pensa que essas pessoas também têm auxílio moradia de R$ 4.500? Será que não se envergonham de fazer isso? Será, deputado Gilson, que o senhor que é pastor e que acredita em Deus, será que não passa pela cabeça as pessoas pensarem que essas pessoas são tão gente perante os olhos, inclusive do Papa Francisco, quanto qualquer um, ganhando ou não o seu auxílio moradia? Não passa pela cabeça. Não passa. Porque é impossível, como disse o senhor Odebrecht, que algo que acontece há 30 anos no nosso país, com o beneplácito de uma imprensa covarde, uma imprensa que é literalmente sócia no golpe, com a Rede Globo fazendo campanha pelo golpe, com as redes de televisão e jornais fazendo campanha pelo golpe, com os grandes bancos como o Itaú, que foi anistiado agora em 25 bilhões de reais. É impossível a gente sentir cidadão num país como esse. Porque não tem jeito. As coisas talvez não caminhem do jeito que essas pessoas pensam. Talvez elas continuem por mais 5, 10, 15, aliás, são tantos nomes que provavelmente a maioria deles irá ter o destino que teve algum tempo atrás aqui o senhor Ezequias, a prescrição. Como teve o senhor Cássio Taniguchi, a prescrição.
Como terão tantos deputados federais, senadores, governadores, tantos, a prescrição. Por que a prescrição, deputado? Porque a prescrição é um caminho lógico, porque as relações, o uísque de 12 anos ou 15, o vinho caro, a pessoa que tem as boas relações não pode ser incomodado. Incomodado tem que ser os miseráveis, os desgraçados, os pés descalços, que estão numa ocupação e que não tem dinheiro nem para comida e nem para auxílio moradia. Esses têm que ser incomodados, porque os outros têm que fazer silêncio, porque eles precisam fazer justiça em silêncio, mesmo que ela seja seletiva.